Estamos de volta com o programa Meio de Campo. Hoje, programa diferente, passando o raio-x, tem muita informação sobre o final de semana esportivo. Torcedor da Votuporanguense, saudade de ver a equipe profissional em campo, está matando um pouquinho dessa falta de cave com os jogos do Cavinho, né? As equipes sub-15 e sub-17. E neste final de semana teve jogo no sábado pela manhã, lá na Arena Plínio Marim. Os times treinados pelo professor Murilo Lopes entraram em campo, mas os resultados contra o Catanduva não foram muito bons. A gente tem algumas fotos aí do jogo. O time sub-15 e o time sub-17 jogaram a partir aí, os jogos tiveram início às 9 horas da manhã. O sub-15 empatou em 1-1 e o sub-17 perdeu por 4-0. Eu estive lá na Arena Plínio Marim, um jogo que a equipe da Votuporanguense não estava muito bem em campo, só que o Catanduva jogou, apostou no contra-ataque e foi muito competente aí e conseguiu fazer os gols. Do sub-15, os gols foram marcados pelo Henrique Borici pela Alvinegra e o João marcou pelo Catanduva. E na equipe sub-17 marcaram o Túlio 2 vezes, Wesley e Emílio fizeram os gols aí para os visitantes. Os próximos jogos da Votuporanguense são contra o América, né, rodada dupla, sub-15 e sub-17. No próximo sábado, o jogo será no estádio Benedito Teixeira, o conhecido Teixeirão, em Rio Preto. Sub-15 joga às 9 da manhã e o sub-17 joga às 11 horas. E a Arena Plínio Marim, nesse final de semana, também foi palco de um jogo do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vocês lembram aquela 4ª Divisão, né, que a Votuporanguense iniciou, né, ficou 3 anos a partir de 2010, foi campeã em 2012, teve o acesso para a Série A3. Passar rapidamente os resultados dessa rodada do final de semana. O jogo aqui na Arena Plínio Marim foi do José Bonifácio contra o Taquaritinga. E acho que deu sorte, viu, para o José Bonifácio, que venceu por 3-2. Outros resultados aqui da nossa região: Andradina 3-1 no Grêmio Prudente. Tupã e Vossen de Assis empataram em 1-1. Talento 10 venceu o Oswaldo Cruz por 3-1. O Assisense empatou em 0-0 com a Santa Cruzense. Bandeirante de Birigui fez 3-0 no Grêmio Catanduvense. O FFC perdeu em casa, perdeu por 2-1 para a Inter de Bebedouro. O Catanduva perdeu por 2-0 para o América de Rio Preto. Catanduva jogando em casa. E como eu já falei, o José Bonifácio e o Taquaritinga jogaram na Arena Plínio Marim. E a vitória foi do José Bonifácio, que está sem o seu estádio, mandou seu jogo aqui em Votuporanga. E acho que a Arena foi pé quente aí para a equipe que teve como casa a Arena Plínio Marim. Voltar a falar do Campeonato Brasileiro, desfalcado, o Corinthians apenas empatou com o Ceará. O torcedor do Corinthians está reclamando um pouquinho de arbitragem, mas o fato é que precisa mostrar mais o Corinthians. Faz 4 jogos ali que não vence. Vamos dar uma olhadinha no que rolou nessa partida. Infelizmente não saímos com a vitória, mas se dedicamos ao máximo. A gente promete aí que vai trabalhar, focar mais e quem sabe no próximo jogo sair os gols que tanta torcida espera. Valeu, Fiel, pela torcida, pelo apoio até o final. Tamo junto, vai Corinthians. Acabamos tomando um gol cedo, mas acho que eu vejo muitas coisas positivas. Acho que o empenho, a gente fala em grupo, acho que todos os jogadores que entraram, que não vinham jogando, se doaram o máximo. Lógico que a gente acaba perdendo 2 pontos em casa e todas as partidas em casa nós almejamos vencer para fora buscar alguns pontos e se manter entre os primeiros, mas dentro das circunstâncias conseguimos empatar o jogo, tivemos algumas chances no segundo tempo, não deu certo, mas também não perdemos. Então sai satisfeito, não que sai satisfeito sempre com a vitória, mas pela vontade, empenho e dedicação de todo mundo. É um jogo onde a gente sabia que ia faltar entrosamentos, né, mas não faltou empenho. A gente está tendo que fazer esse rodízio mesmo. Alguns jogadores ainda com falta de ritmo, faz parte, né? Mas a gente continua o nosso trabalho aí pensando agora na Copa do Brasil.
Tá, então o Corinthians apenas empatou. As imagens, entrevista aí pela TV Corinthians, canal oficial do clube no YouTube, e a gente vê os próprios jogadores aí assumindo, né, que não foi uma manhã, um dia dos melhores para o Corinthians. Tem reclamação de arbitragem, mas o fato é que sentiu muito as ausências o Corinthians, e o jogo ficou mesmo no 1-1. E aí, como eu já falei aqui, tem no meio de semana jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, e no próximo final de semana tem clássico contra o Palmeiras, primeiro encontro aí das equipes após aquela final conturbada do Campeonato Paulista. Falar agora do São Paulo, que teve um jogaço, na minha opinião, um dos melhores do campeonato até aqui, contra o Atlético Mineiro. O empate foi 2-2, São Paulo saiu na frente, fez 1-0, levou a virada com, olha só, os gols marcados pelo Roger Guedes, do Atlético, e também do Ricardo Oliveira, né, que o torcedor de São Paulo estava acostumado a ver no Santos e ver no Palmeiras. Pelo Galo fizeram a virada, e depois, no final, na reta final do jogo, uma jogada do Cueva, passou a bola, um belo passe para o Diego Souza, que conseguiu o empate. A gente tem ali um trecho da entrevista coletiva do Diego Aguirre, treinador do São Paulo, logo após o jogo, avaliando aí o que ele viu nesse confronto contra o Atlético Mineiro. Aguirre, você armou a equipe de uma forma que deu muito certo no primeiro tempo. E na segunda etapa, logo no intervalo, você tirou um zagueiro, colocou um ponta, e depois você perdeu o Nenê e colocou um volante no lugar. Você modificou essa ideia inicial. Isso foi intencional? Por que você fez essas modificações? Ou é o que você tinha no banco ali? No, fue una situación táctica primero, porque no estábamos siendo superados en la primera parte por los lados, y intentamos hacer una mudanza para tener ese control y tener también la idea era tener un juego más de respuesta con la velocidad de Marcos Guilherme para intentar hacer otro gol y matar el juego. Ahí aconteció lo de Nenê y buscamos una alternativa para fortalecer un medio. Son situaciones que siempre los entrenadores hacemos las mudanzas buscando lo mejor para el time. Ahí tomamos los goles, ficamos un poco desorientados, mas nuevamente después del segundo gol de Atlético fuimos a buscar, conseguimos un empate. Fue un juego um pouco estranho, mas com situações de gol. Aguirre, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Diego Souza, de certa forma, participou dos 3 últimos gols do São Paulo. Marcou hoje, estava no lance do primeiro gol, que a bola desvia e sobra para o Everton, e o Militão pegou um rebote dele contra o Fluminense. Ele deu a resposta que você gostaria, depois de ter ficado fora? Sim, eu estou feliz com Diego Souza. A verdade, mas el mérito es de él, que él está, primera cosa que está haciendo es trabajando y luchando y mostrando su nivel y asumiendo jugar con la camisa 9 de São Paulo. Entonces, esto aquí es juego a juego. Él tiene que continuar en ese camino, está bien, y por suerte para nós, él está comenzando a encallar, a sentirse importante, y todos estamos contentos com isso. Aguirre, boa noite. Boa noite. Aproveitando, queria te perguntar também sobre a importância do Cueva, que é um jogador que vem devendo os olhares da torcida, mas que hoje entrou e definiu uma bela assistência. Entrou muito bem. Ele é un jugador también de clase, de nivel. A veces es difícil para mí cuando tengo que escoger un jugador, porque también Nenê es un jugador con tenemos opciones o alternativas, pero Cueva está trabajando muy bien, él está perto de viajar para el Mundial. Vamos a perder él.
pero está ayudando y fiqué contento con su producción. Gustaría que él pueda continuar así y pueda ajudar assim como lo fez hoje. Então tá aí um trecho da entrevista do Diego Aguirre, o treinador do São Paulo. Esse portunhol aí a gente conseguiu entender um pouco que a avaliação é que poderia ter sido melhor sim, mas diante das circunstâncias do jogo, o São Paulo se apresentou bem. E antes de encerrar o programa de hoje, como falei, um programa diferente, mais com balanço do final de semana esportivo, a gente recebeu aqui no nosso estúdio há alguns dias o pessoal que foi para participar do Caminho da Fé, aquele percurso de mais de 300 quilômetros, pedalando até o Santuário Nacional de Aparecida. Na semana passada eles fizeram esse percurso, a gente tem umas imagens, vai exibir já de como é que foi a chegada deles até Aparecida, de como é que foi esse percurso. E em breve eles vêm aqui ao programa Meio de Campo contar pra gente essa experiência emocionante. Dá só uma olhadinha nas imagens que eles mandaram pra gente. Foram 330 quilômetros pedalando, enfrentando desafios nas estradas do Caminho da Fé, conhecendo lugares diferentes, contemplando a natureza. 27 ciclistas saíram sexta-feira passada de Votuporanga e seguiram pelo 3º ano consecutivo rumo à Aparecida. Esse grupo de amigos fez isso pela primeira vez em 2016. Parabéns então a todos os votuporanguenses que participaram do Caminho da Fé. A gente está ansioso aqui para receber eles no estúdio para contar um pouco sobre essa experiência. E já tem a promessa, viu? Ano que vem, TV Unifev será representada pelo Luciano Guimarães. Luciano é o ciclista, o nosso ciclista da equipe, e falou que ano que vem vai participar sim. Vamos só ver, eu aguardo ansioso aí para ver o Luciano Guimarães participando desse Caminho da Fé. O programa Meio de Campo de hoje está chegando ao final. A gente volta com um programa inédito na próxima quinta-feira, com mais informações aí, porque a bola não para, né? Vários campeonatos em andamento, e de volta com o nosso tradicional bate-papo. Tchau, tchau.